A onda de calor extremo que assola a Europa tem provocado impactos dramáticos na França, onde o Ministério da Saúde registrou um excedente de cerca de 1.000 mortes em um intervalo de apenas 3 dias. Os dados coletados entre 24 e 26 de junho são classificados como preliminares pelas autoridades sanitárias, o que indica que o número final de vítimas fatais pode ser ainda maior à medida que as investigações avançam. O aumento expressivo na mortalidade coincide com um período em que a França enfrentou recordes históricos de temperatura. O dia 24 de junho foi o mais quente registrado no país desde o início das medições meteorológicas, em 1947. Em Pissos, uma das localidades mais afetadas, os termômetros atingiram a marca de 44,3 graus Celsius. Segundo o governo francês, o crescimento no número de óbitos foi mais intenso nas regiões que foram colocadas sob alerta vermelho para calor extremo. O perfil das vítimas reflete a vulnerabilidade da população idosa diante das altas temperaturas. Cerca de 85% das mortes registradas correspondem a indivíduos com 65 anos ou mais. As autoridades observaram ainda um aumento significativo de óbitos ocorridos em residências, além daqueles registrados em hospitais e casas de repouso. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde da França reforçou o alerta sobre a importância de monitorar idosos e pessoas que vivem sozinhas durante episódios de calor intenso, visando prevenir novos casos. Do ponto de vista meteorológico, especialistas explicam que o fenômeno é provocado por uma cúpula de calor, um sistema de alta pressão que atua como uma barreira, aprisionando o ar quente sobre a região e impedindo a entrada de massas de ar frio que poderiam amenizar as temperaturas. Para a comunidade científica e organismos internacionais, esse tipo de evento tem se tornado cada vez mais frequente, duradouro e intenso, reflexo direto das mudanças climáticas globais. Embora o verão no hemisfério norte tenha começado há poucos dias, diversos países europeus já se veem forçados a enfrentar temperaturas históricas. A situação tem exigido a implementação de medidas de emergência em várias nações, com o objetivo de proteger a população e mitigar os efeitos das ondas de calor que, cada vez mais, colocam em xeque a infraestrutura e os sistemas de saúde dos países do continente. É impossível ouvir um relato como esse sobre a situação na França e não sentir um calafrio, mesmo diante de uma notícia que fala justamente sobre um calor insuportável. Quando a gente analisa os números que acabaram de ser divulgados pelo Ministério da Saúde francês, a primeira coisa que vem à mente é que não estamos falando apenas de estatísticas ou de termômetros quebrando recordes em Pissos, mas de um drama humano que escancara uma vulnerabilidade profunda da nossa sociedade moderna. Para falar sobre isso, precisamos olhar diretamente para a figura central dessa gestão de crise, que é o atual ministro da Saúde da França, Frédéric Valletoux. Ele é um político de carreira sólida, um homem que conhece os bastidores da administração pública como poucos, tendo servido por anos como prefeito de Fontainebleau, uma cidade que, ironicamente, é famosa por sua beleza histórica e jardins que, sob um sol de 44 graus, se tornam cenários de um desafio logístico e humanitário sem precedentes. A trajetória do Valletoux não é a de um tecnocrata isolado, mas a de um gestor que sempre esteve na linha de frente das demandas locais. Ele começou sua caminhada política ainda muito jovem, construindo uma base de apoio consistente através de uma visão pragmática da gestão pública. O que chama a atenção na carreira dele, antes de assumir a pasta da saúde em um momento de extrema volatilidade pós-pandemia, é a sua capacidade de transitar entre a política municipal e a esfera nacional, sempre mantendo um discurso focado na eficiência dos serviços públicos. Ele sempre foi um entusiasta da descentralização, acreditando que a resposta para os problemas dos cidadãos está na proximidade. No entanto, o que estamos vendo agora é a colisão entre essa visão de proximidade e a escala colossal da crise climática. Quando ele se vê diante de 1.000 mortes em apenas 3 dias, ele não está apenas enfrentando um desafio administrativo, ele está confrontando o limite da própria infraestrutura que ele jurou proteger. Se a gente olhar para o passado, para as polêmicas que marcaram a carreira dele, percebemos que o Valletoux sempre foi um político que não tem medo de comprar brigas com o sistema. Ele foi um defensor ferrenho da autonomia hospitalar durante anos, muitas vezes entrando em rota de colisão com os governos centrais em Paris. E é aqui que a ironia da história se manifesta. O homem que lutou tanto pela autonomia das instituições de saúde agora se vê diante de uma crise que exige uma centralização absoluta e uma resposta coordenada imediata. O que mudou? A escala da ameaça.
Antes as polêmicas giravam em torno de orçamento, escalas de plantão e gestão administrativa. Hoje, a polêmica é sobre a própria sobrevivência de uma parcela da população que não tem defesas contra essa cúpula de calor. Eu, particularmente, acho que esse momento define o legado de qualquer gestor público nesta década. Não se trata mais de gerir hospitais, mas de gerir o impacto de um planeta em transformação. Na minha visão, a televisão francesa e a imprensa global têm razão em dar tanto destaque para esses 85% de vítimas acima de 65 anos. Isso nos traz uma reflexão dolorosa sobre o isolamento social. Quando a notícia menciona que muitos desses óbitos ocorreram dentro de casa, estamos falando de um fenômeno que vai muito além da meteorologia. Estamos falando de um tecido social que se esgarçou. O idoso que vive sozinho, sem uma rede de vizinhança ou de apoio familiar constante, tornou-se o principal refém das mudanças climáticas. Isso mostra que a nossa infraestrutura, por mais moderna que seja, ainda é desenhada para um mundo que não existe mais. Um mundo onde o clima era previsível e as ondas de calor eram eventos raros e pontuais, não o novo normal. É impressionante como a história da França com o calor é cíclica, mas com uma intensidade crescente que assusta. Todos nós nos lembramos ou estudamos a tragédia de 2003, que foi um divisor de águas na percepção pública sobre o calor na Europa. Naquela época, o país foi pego de surpresa e a resposta foi reconhecidamente insuficiente, o que gerou uma crise política imensa e forçou o governo a criar planos de contingência específicos para o verão. O que estamos vendo agora, em 2025, é o teste final desses planos. O fato de estarmos registrando números tão altos de mortes, mesmo com toda a experiência acumulada desde 2003, é um sinal de alerta que ressoa em todo o mundo. O clima mudou mais rápido do que a nossa capacidade de adaptação física e social. Pessoalmente, acho que o papel de um ministro da Saúde hoje é quase o de um comandante de guerra. É uma posição inglória. Se ele age, é criticado pelo custo; se não age, é criticado pela falta de proteção. Mas vendo a forma como as autoridades francesas estão lidando com a situação, tentando mapear casa por casa, percebo que existe uma tentativa genuína de aprender com os erros do passado. No entanto, a cúpula de calor, esse fenômeno meteorológico que aprisiona o ar quente, funciona quase como uma metáfora para o atual cenário político. Estamos todos presos em um sistema que não deixa o ar circular, onde as ideias e as soluções parecem estagnadas enquanto o termômetro sobe. O que me preocupa, e aqui entro no campo da opinião, é a recorrência desses eventos. A cada ano, o verão no hemisfério norte parece vir com uma promessa mais sombria. A infraestrutura de saúde da Europa, que é uma das melhores do mundo, está sendo testada até o seu limite estrutural. Se a França, com toda a sua organização e o seu histórico de luta contra o calor extremo, ainda enfrenta esse excedente de 1.000 mortes em um piscar de olhos, o que dizer de outras nações que não têm essa mesma rede de proteção? Esse é um lembrete cruel de que a desigualdade diante da crise climática é o grande desafio deste século. O idoso em Pissos, o hospital em Fontainebleau, o gabinete do ministro em Paris, todos estão conectados por essa mesma massa de ar escaldante. No fim das contas, o que esse episódio revela é que a política e a ciência nunca estiveram tão entrelaçadas. O cientista que explica a cúpula de calor precisa que o político entenda que não se trata apenas de uma previsão do tempo, mas de uma questão de segurança nacional. O apresentador, ou comunicador, como eu, tem o dever de não deixar que essas notícias virem apenas manchetes passageiras. Precisamos olhar para esses dados e entender que o conforto das nossas casas e a nossa rotina estão condicionados a um equilíbrio ambiental que estamos rompendo diariamente. Ver um país como a França, com toda a sua tradição de bem-estar social, ser obrigado a lidar com uma tragédia dessas em pleno século XXI, é o sinal definitivo de que o tempo das discussões acadêmicas sobre o clima acabou. Agora, a pauta é a sobrevivência. E como o próprio ministro da Saúde tem enfatizado, a única forma de mitigar isso é através da vigilância constante, da empatia comunitária e, claro, de um reconhecimento de que o mundo, da forma como conhecíamos, mudou drasticamente. A pergunta que fica e que cada um de nós deve se fazer ao ver esses dados é se estamos dispostos a mudar a forma como vivemos para que o próximo verão não seja ainda mais letal do que este que estamos acompanhando. O calor é um fato, mas as mortes, em grande parte, são uma escolha coletiva sobre como priorizamos a vida dos mais vulneráveis. É uma lição amarga, mas necessária que a Europa está dando ao mundo hoje.